Em um zoológico movimentado da cidade de Norilsk, no ano de 1999, um simples passeio em família que prometia ser alegre e educativo acabou se tornando uma das tragédias mais impactantes já registradas envolvendo animais em cativeiro. Número 1. O sonho de Ana tinha apenas 8 anos, mas sua empolgação para conhecer o zoológico era contagiante. Durante semanas ela falava sem parar sobre os animais que esperava ver. Os grandes ursos, os tigres de olhar selvagem, as elegantes girafas com seus longos pescoços. Cada nova menção sobre o passeio fazia seus olhos brilharem com uma mistura de curiosidade e encantamento. Era a primeira vez que Natália, sua mãe, levava os filhos para conhecer aquele lugar. O zoológico de Velikan era famoso na região, e a expectativa era enorme, especialmente para Ana, que sonhava em ver de perto os animais que até então só conhecia pelos livros e documentários da televisão. A menina era inteligente, sensível e incrivelmente criativa. Tinha o costume de passar horas em seu quarto desenhando bichos de todas as formas e tamanhos. Leões majestosos, elefantes imponentes, pássaros coloridos e ursos brincalhões. Usava lápis de cor e giz de cera para dar vida às suas criações, e suas paredes estavam cobertas de desenhos colados com fita adesiva. Mais do que um hobby, aquilo era uma paixão. Ana dizia frequentemente à mãe que, quando crescesse, queria trabalhar com animais. Talvez como tratadora de zoológico, ou quem sabe como fotógrafa de vida selvagem, viajando pelo mundo. O passeio ao zoológico de Velikan seria mais do que um simples dia de diversão. Para ela, seria a chance de viver, mesmo que por algumas horas, o sonho que tanto alimentava. A visita também seria uma comemoração atrasada de seu aniversário. Durante dias, ela marcava no calendário a contagem regressiva, dormindo e acordando com a mesma pergunta. Falta muito, mamãe? Até preparou um pequeno caderno de desenhos para levar com ela, ansiosa para registrar seus momentos favoritos ao vivo, frente a frente com os animais que tanto admirava. Número 2. O zoológico perigoso. Apesar da fama de ser um ponto turístico querido pelas famílias locais, o zoológico Velikan carregava uma reputação preocupante. Suas instalações eram antigas, suas jaulas mal projetadas e a segurança deixava muito a desejar. A maioria dos grandes carnívoros, incluindo os ursos, era mantida em fossos abertos, com paredes de concreto baixas e pouco profundas. Os visitantes observavam os animais a partir de plataformas elevadas, a cerca de 3 metros de altura, protegidos apenas por grades de metal largas o suficiente para que até crianças pudessem se inclinar entre as barras. Muitos o faziam, inclusive, buscando uma visão mais próxima. Um comportamento que os poucos seguranças do zoológico raramente conseguiam controlar. O local tinha poucos funcionários, e a supervisão era falha. Confiava-se demais na ideia de que os animais, por estarem bem alimentados, permaneceriam tranquilos. Essa crença ingênua criava uma ilusão perigosa de segurança. As autoridades locais já haviam recebido denúncias e reclamações sobre a falta de protocolos adequados, mas pouco havia sido feito. Era um lugar que dependia mais da sorte do que de medidas preventivas, e bastaria um instante de descuido para transformar aquela aparente tranquilidade em horror. Número 3. O dia da visita. Naquele sábado de setembro, o zoológico estava lotado. O sol brilhava, o ar era frio e limpo, e as risadas das crianças se misturavam ao som distante dos rugidos e grasnados dos animais. Natalia segurava firme as mãos dos 3 filhos, guiando-os pelos caminhos de terra batida que cortavam o parque. Ana caminhava à frente, saltitante, sorrindo a cada novo recinto. Encantou-se ao ver as girafas curvando o pescoço para alcançar as folhas e riu alto quando as avestruzes começaram a correr atrás dos visitantes que se aproximavam demais. Os gêmeos, Alexei e Ivan, se divertiam na área dos animais domésticos, onde podiam alimentar cabras e gansos. Em certo momento, um ganso os perseguiu, fazendo ambos chorarem e rirem ao mesmo tempo. Um episódio que arrancou risadas até de Natália. Depois de algumas horas, os meninos começaram a ficar cansados, mas Ana parecia ainda mais empolgada. Quando chegaram ao recinto dos ursos, seus olhos brilharam. Número 4. Os ursos e a curiosidade. O recinto dos ursos era um dos maiores do zoológico. Dentro dele viviam vários ursos negros de porte impressionante, que caminhavam de um lado para o outro ou descansavam sob as sombras do fosso. No centro, 2 filhotes brincavam, rolando um sobre o outro e emitindo pequenos grunhidos.
Ana ficou completamente hipnotizada com a cena. Lembrava-se das páginas ilustradas dos livros que lia em casa, mas agora, os ursos estavam ali, vivos, reais, a poucos metros de distância. Ainda segurava na mão um punhado de ração, sobra da alimentação das girafas. Com a curiosidade de uma criança e a inocência de quem não imagina o perigo, aproximou-se da grade, inclinando-se um pouco. Jogou as pequenas pelotas de comida em direção aos filhotes e sorriu quando eles começaram a cheirar o chão e comer animados. Mas o que Ana não percebeu foi que, poucos metros adiante, outro visitante chamava a atenção dos animais de um modo completamente diferente. Um garoto, talvez um pouco mais velho do que ela, havia se aproximado das grades e começou a gritar e jogar pequenas pedras no recinto, tentando provocar os ursos. Um dos adultos reagiu imediatamente. O enorme animal começou a andar em círculos, impaciente, arranhando o concreto com as garras e soltando rosnados baixos. Número 5. O ataque. Um segurança, ao perceber a confusão, correu até o menino e o repreendeu duramente. Puxou-o pelo braço e começou a afastá-lo do local, mas antes de sair, o garoto gritou uma última provocação. O som ecoou pelo fosso, rompendo o ar como um disparo. Assustada, Ana se inclinou para ver o que estava acontecendo, curiosa com o barulho. Não imaginava que, naquele exato momento, o urso enfurecido havia voltado sua atenção completamente para ela. Em um salto assustadoramente rápido para um animal tão grande, o urso escalou parte da parede e desferiu um golpe devastador com a pata dianteira. As garras atingiram o rosto e o pescoço da menina, rasgando sua pele. O impacto fez Ana gritar e perder o equilíbrio. Em segundos, ela caiu dentro do fosso, o corpo pequeno despencando até o chão de concreto. O som da queda fez o público prender a respiração. Atordoada e coberta de sangue, Ana tentou se levantar, mas o urso já estava sobre ela. O animal, ainda dominado pela fúria causada pelas provocações, avançou sem hesitar. Com uma única mordida, cravou as mandíbulas na cabeça da menina, matando-a instantaneamente. Outro urso se aproximou e, em questão de segundos, o fosso se transformou em um cenário de horror. As pessoas começaram a gritar, algumas desmaiando, outras tentando correr ou proteger seus filhos da cena. O que havia começado como um dia de alegria se transformou em um pesadelo absoluto. Número 6. O desespero de uma mãe. Assim que os gritos começaram, Natalia percebeu que algo terrível havia acontecido. Ela segurou firmemente as mãos dos filhos gêmeos e correu entre a multidão, empurrando pessoas, ouvindo os clamores desesperados de quem já sabia o que estava acontecendo. O coração dela batia com tanta força que parecia ecoar nos ouvidos. Ao chegar ao recinto dos ursos, o pânico era total. Visitantes se empurravam, crianças choravam e alguns tentavam inutilmente pular as grades para ajudar a menina caída lá embaixo. Natalia procurou com os olhos e, por um instante, viu algo que jamais esqueceria. O casaco roxo que Ana escolhera com tanto orgulho naquela manhã, agora rasgado e manchado de sangue. Ela gritou o nome da filha, 1, 2, 10 vezes, até que sua voz falhou. Enquanto isso, os tratadores agiam em desespero. Um deles corria com um rifle tranquilizante, outro gritava ordens confusas e um terceiro tentava afastar as pessoas. Os primeiros disparos ecoaram, mas pareciam não surtir efeito. O urso, dominado pela fúria, não soltava o corpo da menina. Foram necessárias várias balas até que o animal finalmente tombasse. Mesmo morto, suas mandíbulas continuavam presas à pequena vítima. Os funcionários precisaram usar barras de ferro para separar os dois. Natalia caiu de joelhos, chorando incontrolavelmente. Ao ver o corpo da filha, estendeu as mãos como se pudesse trazê-la de volta, gritando de dor e desespero. Ao redor, o zoológico mergulhava em caos. Pais abraçavam seus filhos, alguns corriam para longe, outros ficavam paralisados. Havia prantos, gritos, sirenes se aproximando e uma sensação coletiva de terror absoluto. O lugar que antes vibrava com risadas agora estava coberto pelo silêncio e pela sombra da tragédia. Número 7. As consequências e o medo coletivo. Após o ataque, o zoológico foi imediatamente esvaziado e fechado ao público. As autoridades chegaram rapidamente e iniciaram uma investigação formal. O recinto dos ursos foi isolado e as imagens gravadas por visitantes circularam, chocando toda a comunidade local. Em questão de horas, o caso se espalhou pelos jornais e emissoras de televisão.
A notícia de que uma menina de apenas 8 anos havia sido morta por um urso dentro de um zoológico causou revolta e indignação. Os diretores da instituição prometeram medidas imediatas: recintos mais fundos, barreiras reforçadas e supervisão constante de seguranças e tratadores. No entanto, as palavras pareciam insuficientes diante da dor e da raiva das famílias que frequentavam o local. Especialistas começaram a discutir publicamente a negligência do zoológico. Muitos apontavam que os recintos abertos eram um risco conhecido há anos, e que a tragédia de Anna era, na verdade, o resultado de uma sequência previsível de falhas humanas. Outros levantaram uma questão ainda mais profunda. Até que ponto os zoológicos realmente conseguem garantir segurança? Afinal, os animais, por mais domesticados ou acostumados ao cativeiro que pareçam, continuam sendo selvagens, guiados por instintos que o confinamento jamais pode eliminar. Mesmo com o fechamento temporário e as promessas de reforma, o medo permanecia. Pais evitavam visitar zoológicos, escolas cancelavam excursões e o nome Velikan passou a simbolizar não mais o encanto dos animais, mas o horror de um erro fatal. Número 8. Quando o perigo é procurado, o caso de Anna parecia um exemplo trágico de inocência e falha de segurança, mas nem todas as tragédias envolvendo animais surgem do acaso. Às vezes o perigo é convidado, provocado, e a imprudência humana se torna a faísca que acende o caos. Foi exatamente o que aconteceu no bairro de Brooklyn, em Nova York, no ano de 1987. Naquele período, a cidade fervilhava com energia, barulho e movimento. Mas dentro do zoológico de Prospect Park, o cenário era bem diferente. Silêncio e sombras, após o fechamento do portão principal. Era uma noite quente de maio, e 3 garotos, movidos pela curiosidade e pela vontade de se destacar entre os amigos, decidiram fazer algo que beirava o absurdo: invadir o zoológico depois do horário de funcionamento. O líder do grupo era Juan Pérez, um menino de 11 anos com um espírito aventureiro e uma tendência perigosa a desafiar regras. Ele era conhecido por sempre querer provar que era corajoso, e naquela noite queria ir além de todos os limites. O plano era simples e imprudente: entrar escondidos e nadar no tanque das focas. Para eles, parecia apenas uma brincadeira, uma história para se gabar no dia seguinte na escola. Nenhum dos 3 podia imaginar que aquele desafio acabaria se transformando em um pesadelo inimaginável. Enquanto os seguranças faziam a ronda e a cidade dormia, os meninos rastejaram por uma brecha na cerca e entraram silenciosamente. As risadas contidas e os sussurros excitados ecoavam entre os recintos vazios. Mas ao contornarem os tanques em busca das focas, algo chamou a atenção de Juan: o enorme fosso dos ursos polares. A água refletia a luz da lua e o ambiente parecia desafiador, quase hipnótico. Foi ali, naquele momento de pura inconsequência, que a ideia de nadar entre os ursos nasceu. Para Juan, seria a prova definitiva de coragem. Uma aventura que ninguém mais teria coragem de tentar. Número 9. O salto para o perigo. Determinando-se a provar sua coragem, Juan escalou a alta grade de ferro do recinto. Atirou as roupas dos amigos por cima e gritou rindo: "Agora não dá para voltar atrás!" Enquanto os outros hesitavam no chão, ele pulou para dentro do fosso e pousou no concreto. Observou o local por um instante, animado, antes de caminhar até o fosso com água gelada. No início tudo parecia tranquilo. Os ursos não estavam à vista, provavelmente dormindo em sua toca. Mas o barulho da água e os movimentos do menino acabaram despertando Ted, o urso pardo de aproximadamente 540 quilos, e Lucy, a fêmea, que pesava perto de 400 quilos. Os dois ergueram as cabeças, farejando o ar. Um cheiro desconhecido. Um som estranho. O instinto de predador despertou. Número 10. O ataque do urso polar. Enquanto Juan saía da água e se preparava para escalar de volta, Ted surgiu da escuridão. O enorme urso começou a caminhar com passos pesados, o corpo oscilando de um lado para o outro em direção ao menino. Juan congelou, incapaz de reagir. Em questão de segundos, o urso avançou com uma velocidade impossível de imaginar para um animal tão grande. Suas mandíbulas se fecharam sobre o corpo do garoto, e ele foi sacudido violentamente. Os gritos ecoaram pelo zoológico deserto. Os amigos, apavorados, fugiram correndo para casa, chorando e gritando pelos pais. A polícia foi chamada imediatamente. Quando os agentes chegaram, encontraram uma cena terrível. Os 2 ursos disputavam os restos mortais do menino na entrada da toca.
com medo de que outras crianças tivessem entrado, os policiais tomaram uma decisão difícil: abriram fogo. Foram necessários mais de 20 disparos, entre balas de revólver e tiros de espingarda, para derrubar Ted e Lucy. Número 11. O impacto e a reconstrução. Os tratadores e policiais vasculharam todo o recinto, mas confirmaram que não havia mais ninguém. A notícia se espalhou rapidamente, gerando protestos e revolta. Muitos condenavam o abate dos ursos, outros culpavam a falta de segurança do zoológico. A tragédia expôs de forma brutal a precariedade das instalações e a ausência de fiscalização. Em resposta, o zoológico foi fechado para reformas completas. Após anos de reconstrução, ele reabriu em 1993 como o Centro de Conservação da Vida Selvagem de Prospect Park, com recintos modernos, foco em educação e programas de conservação. A morte de Juan Pérez se tornou um marco na história dos zoológicos. A partir dali, a função dessas instituições começou a mudar. Deixaram de ser simples atrações de entretenimento e passaram a priorizar o cuidado ético, a preservação e a segurança, tanto dos visitantes quanto dos próprios animais. Número 12. Quando o perigo vem do outro lado. Mas nem sempre é o ser humano que invade o território dos animais. Às vezes, é o oposto, quando o erro humano permite que um predador atravesse a fronteira e entre em uma área de convivência. Foi o que aconteceu na África do Sul, em 2017, em uma reserva conhecida mundialmente por seu trabalho exemplar com grandes felinos. Um simples descuido resultou em uma tragédia que ninguém poderia prever. Número 13. A manhã trágica na reserva Tiger Canyon. Era uma manhã calma de 18 de março de 2017, na província do Estado Livre, na África do Sul. O sol iluminava o terreno dourado da savana, e o pequeno Jacob Peters Jr., de 3 anos, brincava no gramado em frente ao chalé da família. De cabelos loiros e um sorriso contagiante, Jacob era a alegria dos pais. Aventureiro, curioso e apaixonado por brincar ao ar livre. A vida na reserva parecia o equilíbrio perfeito entre natureza e trabalho. Mas aquele dia tranquilo mudaria para sempre o destino da família. Número 14. A falha que libertou o predador. A reserva Tiger Canyon foi criada por John Varty, um renomado cineasta e conservacionista. O projeto tinha como objetivo proteger grandes felinos ameaçados, como os tigres de Bengala, além de leões, leopardos e guepardos. O local era exemplo mundial de ecoturismo e segurança. Cada recinto tinha cercas reforçadas, portões com travas automáticas e vigilância constante. Mas na noite anterior ao ataque, um erro humano que parecia pequeno se tornaria fatal. Durante uma confraternização informal entre funcionários, um deles precisou buscar suprimentos e, ao sair, não trancou corretamente o portão do recinto dos guepardos. O portão parecia fechado, mas não estava travado. No silêncio da madrugada, um dos animais empurrou a grade e escapou. Ninguém percebeu. Ao amanhecer, o predador já vagava livre pelas redondezas do alojamento humano. Número 15. O ataque a Jocko. Enquanto o pai, Jacob Sr., alimentava os tigres em outro setor da reserva, a mãe, Sophie Peters, preparava o café da manhã. O pequeno Jacob brincava na grama, empurrando seus carrinhos de brinquedo e cantando para si mesmo. O guepardo, movido pela curiosidade e pelo instinto, se aproximou silenciosamente. Viu o menino distraído, pequeno, indefeso. Em um salto ágil, atacou. O impacto derrubou Jacob no chão. O animal o imobilizou com as patas e cravou as garras em seu corpo, mordendo seu pescoço com força. O grito da criança cortou o silêncio da manhã. Sophie correu para fora e congelou diante da cena. O guepardo estava sobre o filho. Em desespero, gritou por ajuda enquanto tentava afastar o animal. Um jardineiro que trabalhava próximo ouviu e correu, golpeando o guepardo até que ele recuasse e fugisse para o mato. Jacob estava imóvel, coberto de sangue. Sophie pressionou as feridas enquanto o jardineiro chamava socorro. Em poucos minutos, um helicóptero pousou para levá-lo ao hospital em Bloemfontein, a cidade mais próxima com atendimento especializado. Número 16. A luta pela vida. Os médicos fizeram tudo o que podiam. As mordidas haviam atingido as artérias do pescoço e causado falta de oxigênio no cérebro. Apesar dos esforços intensivos, Jacob sofreu danos cerebrais irreversíveis. Durante 2 dias, os pais permaneceram ao lado do filho, rezando por um milagre. Mas o inchaço cerebral era severo demais. No 3º dia, com o coração despedaçado, decidiram desligar os aparelhos.
Jacob morreu nos braços dos pais, deixando uma família destruída e uma reserva marcada pela tragédia. Número 17. As mudanças e as lições. Após o acidente, Tiger Canyon reforçou todos os recintos com travas automáticas de mola e sensores de fechamento. O funcionário responsável foi suspenso e posteriormente processado por homicídio culposo, mas não foi preso, por ter sido considerado um erro não intencional. A família Peters não conseguiu permanecer no local e se mudou. Para eles, a reserva jamais deixaria de ser o lugar onde perderam o filho. A tragédia de Jacob mostrou como um único descuido pode ser fatal até mesmo em ambientes controlados. Mas, em outro canto do mundo, uma história provaria que mesmo com todos os protocolos seguidos à risca, o instinto selvagem ainda pode superar qualquer precaução. Número 18. O ataque no Parque de Predadores Orsa. Era uma manhã clara de verão, em 4 de agosto de 2017, no Parque de Predadores Orsa, o maior parque de animais carnívoros da Escandinávia, localizado na Suécia. Cercado por florestas tranquilas, o local abrigava lobos, linces e ursos pardos em grandes recintos que imitavam seu habitat natural. O parque era conhecido por sua estrutura moderna e pelo rigor na segurança, considerado um modelo de manejo de animais selvagens. Nenhum visitante ou funcionário poderia imaginar que, naquele dia, a fama de segurança exemplar seria destruída por uma tragédia devastadora. Número 19. O jovem tratador e seu sonho. Entre os funcionários dedicados do parque estava Sven, um rapaz de 19 anos, recém-formado e apaixonado por animais. Trabalhar ali era o primeiro passo para realizar seu sonho de se tornar zoólogo ou veterinário. Sven era conhecido pela energia e simpatia, sempre disposto a ajudar e aprender. Apesar de novato, ele já era visto como um profissional promissor, responsável, cuidadoso e querido pelos colegas. Naquela manhã, ele havia sido designado para limpar o recinto dos ursos pardos. Não era uma tarefa glamourosa, mas ele a encarava com entusiasmo. O procedimento de segurança era simples e rigoroso. Os ursos deveriam ser atraídos para um espaço menor, anexo ao recinto principal, e trancados lá antes de qualquer funcionário entrar na área de limpeza. Durante anos, esse método funcionou sem falhas, mas algo invisível, escavado lentamente sob o solo, estava prestes a mudar tudo. Número 20. A falha invisível na segurança. Sem que ninguém percebesse, um dos ursos havia cavado um túnel sob a cerca metálica do compartimento de contenção. O buraco era pequeno, mas suficiente para o animal se espremer e escapar para o recinto principal. As inspeções rotineiras não haviam detectado o problema, já que as cercas se estendiam alguns metros sob a terra e, teoricamente, eram a prova de fuga. Enquanto isso, Sven, alheio ao perigo, trabalhava com concentração, retirava galhos quebrados, limpava o bebedouro e recolhia restos de comida. O chão estava revirado. Marcas de garras e fezes espalhadas mostravam o comportamento inquieto dos ursos na véspera. No silêncio do trabalho, o jovem não percebeu que um urso o observava de perto, já livre do compartimento. Número 21. O ataque brutal. O ataque aconteceu em segundos. O urso investiu com uma força brutal, o corpo maciço de mais de 250 quilos avançando em um salto. Sven foi derrubado antes de conseguir reagir. O animal o atingiu com as garras, rasgando o tecido da roupa e a pele dos braços. O rapaz tentou se proteger, mas o urso cravou os dentes em seu ombro. O som seco dos ossos partindo ecoou pelo recinto. O predador o sacudiu como se fosse um brinquedo, espalhando sangue pelo chão. Os gritos desesperados de Sven atraíram os colegas. Em pânico, eles correram com o que tinham à mão: pás, bastões e ferramentas, tentando afastar o urso. Gritavam, batiam no chão, mas o animal parecia incontrolável, dominado por pura força e instinto. Sem outra opção, um dos tratadores correu para buscar o rifle de emergência. O disparo ecoou alto, e o urso tombou com um rugido final, caindo imóvel. O silêncio que se seguiu foi aterrador. Número 22. A luta pela vida e a perda. Os colegas correram até Sven. O estado dele era desesperador, ombro dilacerado, ferimentos profundos no peito e nas costas, além de uma forte pancada na cabeça causada pela queda. Ele ainda respirava, mas estava inconsciente. Imediatamente foi levado às pressas para o hospital mais próximo, onde médicos e enfermeiros lutaram para estabilizá-lo. Durante 2 dias a equipe fez o possível. No entanto, os danos cerebrais eram severos. No dia 6 de agosto, cercado pela família e pelos amigos do parque,
Sven não resistiu. A notícia abalou não só o Parque Orça, mas toda a comunidade de profissionais que trabalham com animais selvagens. Essas histórias, tão diferentes entre si, mostram um mesmo ponto. Os animais selvagens, por mais fascinantes e belos que sejam, continuam imprevisíveis. Seja em zoológicos, reservas ou propriedades particulares, a fronteira entre o homem e a natureza nunca deve ser subestimada. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!